bronquiectasias, que são ao meu ver, são dilatações dos brônquios. Bem. Então, as bronquiectasias, né, são dilatações irreversíveis das vias aéreas. E essa definição aqui ela é interessante porque ela já vai falar sobre a patologia. Então, são dilatações irreversíveis, que são decorrentes de inflamações crônicas, que ocorrem como consequência da agressão infecciosa e uma depuração inadequada de secreções na via aérea. E isso daí vai promover, né, uma infecção recorrente ou crônica. E aí a gente tem também as pseudobronquiectasias, que são dilatações transitórias, né, que logo são reversíveis depois que ocorre uma recuperação da agressão inicial, ou seja, após 6 meses a 1 ano, a gente consegue ver que elas melhoraram. Se não melhoraram, viram bronquiectasias propriamente ditas. Então, por que é importante falar de bronquiectasias, né? Porque causam um impacto significativo na qualidade de vida, né? A prevalência está relacionada ao número e gravidade de infecções na infância, então, por isso, os países em desenvolvimento têm uma maior prevalência e geram uma média de 0,6 internação por ano, né? Com a duração em média de 4,5 dias, né? Então, na verdade, assim, por que é importante? Porque muitos pacientes, muitas pessoas da nossa população, na verdade, têm bronquiectasias por conta de doenças infecciosas sofridas na infância ou vida adulta. E aí geram esse impacto na qualidade de vida. E como que ocorre, na verdade, a formação e a persistência das bronquiectasias? Então, existe um dano ambiental, uma infecção, associada a uma suscetibilidade genética, né? E aí, nessa infecção respiratória, vai promover uma inflamação dos brônquios e uma resposta inflamatória excessiva e persistente. Então, ocorre essa inflamação brônquica, né, levando a edema, levando a formação de secreção, né, redução da luz brônquica, e todo esse processo de inflamação vai levar à destruição de componentes elástico e muscular. E com isso, vai reduzir a depuração dessas mesmas secreções. Então, a persistência dessa secreção aqui na via aérea, essa destruição vai levar à dilatação e à persistência dessa secreção. E com isso, vai favorecer a novas infecções respiratórias que vão propiciar com que esse ciclo seja recorrente, tá? Então, basicamente, existe uma suscetibilidade, o paciente tem infecção, resposta inflamatória e destruição das paredes brônquicas, levando à dilatação e a acúmulo de secreção. Então, o quadro clínico, basicamente, é tosse com expectoração muito abundante e diária. Os pacientes também podem relatar fadiga, rinocinusite, dor torácica, e alguns vão falar também a queixa de hemoptise. Então, na verdade, existem quadros variáveis, porque dependendo da localização dessa bronquiectasia, eu também posso ter mais secreção ou menos secreção. Então, bronquiectasias, né, localizadas em regiões mais superiores dos pulmões, tem uma tendência a ser bronquiectasias mais ditas secas, ou seja, mais com tosse, a dispneia, e não ter tanta secreção. E muitas vezes pode ter mais quadros de hemoptise.
Já aquelas bronquiectasias que predominam nas partes mais inferiores dos pulmões têm uma tendência a ter mais secreção. O exame físico, ele varia bastante, né? Mas ele pode, inclusive, ser normal, né? Ou pode ter alterações na ausculta, roncos, estertores, sibilos e até o vaqueteamento digital, nos casos avançados. As exacerbações, né, normalmente elas estão associadas a uma nova infecção, e aí a gente tem um aumento nessa quantidade de secreção em relação ao habitual, tendo uma expectoração de característica mais purulenta e piorando a dispneia e os sintomas de uma forma geral. Normalmente não existe febre associada e, como eu falei, a hemoptise ela vai estar presente mais nas lesões mais apicais. Então, aqui, só para a gente ver mais ou menos as etiologias, então, a gente tem que pós-infecção, normalmente são 2/3 dos casos de bronquiectasia são pós-infecciosas, e aqui a gente destaca no nosso país, principalmente, a infecção pela tuberculose, doenças do tecido conjuntivo, imunodeficiências, doenças pulmonares, então DPLC e asma podem levar a bronquiectasias, alterações do clearance ciliar, hipersensibilidade, enfim. A gente tem aqui diversas causas que levam à formação de bronquiectasias, mas a gente destaca principalmente aquelas relacionadas à infecção. Em relação aos exames complementares, né, o raio-x, ele é pouco sensível e específico, ele também pode ser praticamente normal ou de difícil visualização, então, o exame mais adequado é a realização do TC de alta resolução, porque tem uma sensibilidade muito boa para identificar, né? Ela vai identificar ou afastar outras possíveis doenças, pode ajudar a orientar o tratamento cirúrgico quando, de fato, houver indicação, e, normalmente, como que a gente vai visualizar? A dilatação brônquica através da imagem de anel de Sinet, de trilho de trem, imagens aneladas, espessamento de parede brônquica, né, e imagem localizada de hiperclarência. A gente pode fazer também outros exames no diagnóstico, para tentar chegar no diagnóstico etiológico. Então, é claro que dependendo daquilo que você suspeita, você vai pedir esses ou outros exames. Mas, de uma forma geral, o hemograma para pesquisar a eosinofilia, para ver causas de hipersensibilidade, cloressódio no suor para ver fibrose cística, dosagem de imunoglobulinas, IgEs específicas, baciloscopia, biópsia, dosagem de alfa-antripsina, o espermograma, porque tem algumas doenças aqui, como, por exemplo, síndrome de unhas amarelas, tem uma outra aqui, acho que Cartagena também, de cinesia ciliar primária, porque eles vão levar a alterações ciliares, e logo o espermograma também vai mostrar gametas não ciliados, né? Endoscopia e pH-metria, quando aqui seriam relacionadas a uma pneumonia inflamatória, pH-metria e pesquisa de colagenose, ou seja, não é que todos os pacientes você vai fazer esse monte de exames, mas que, dependendo da sua suspeita e etiologia, você pode pedir alguns desses exames para tentar chegar na causa, tentar chegar na etiologia específica, né? Em relação à função, normalmente existe uma obstrução, mas esse paciente pode ter uma associação de distúrbios, pode mostrar uma hipoxemia e uma hipercapnia, e também uma redução da difusão do monóxido de carbono, porque a gente vai lembrar que as vias aéreas vão estar com as paredes demaciadas, vão estar com as paredes espessadas, levando a essa diminuição da difusão do monóxido. A gente tem, em relação à classificação, né, as
bronquiectasias cilíndricas, císticas e varicosas, e que podem ser localizadas ou difusas. Então, por exemplo, na radiografia, é difícil a gente avaliar. Aqui você poderia ver que tem tipo um anelzinho aqui. Não seria uma bronquiectasia cilíndrica, mas muito difícil de você ver apenas pela radiografia. Então, as tomografias vão ajudar a gente a visualizar melhor. Alguns exemplos, então, as bronquiectasias cilíndricas, que a gente vai ter uma diminuição do calibre brônquico, ele vai permanecer com o mesmo calibre. Então, aqui na figura B, a gente tem bronquiectasias cilíndricas, né, bronquiectasias que mantêm a dilatação brônquica. Varicosas e císticas, quando ela tem esse aspecto sacular, tá? Aqui, novamente, né, bronquiectasias, você percebe essa dilatação brônquica, né? Então, na verdade, vocês vão perguntar, de certa forma, algumas vezes sobrepõe com imagens que a gente vê, por exemplo, em pacientes com DPOC, né?
seja assim tão favorável, tá? E, embora exista evidência com o uso dos macrolídeos na forma imunomoduladora, ou seja, eu não estou usando o macrolídeo no sentido de promover uma redução da carga bacteriana, propriamente dito, mas no sentido de modular essa inflamação, né? E, dessa forma, reduzindo exacerbação, reduzindo secreção, estabilizando a função pulmonar, tá? Mas, assim, o antibiótico, o macrolídeo, ele entra aí não na forma de tratamento, não na forma de profilaxia, mas de imunomodulação, que eu já falei com vocês na aula de DPOC, seria o uso 3 vezes por semana, né? Então, por exemplo, a azitromicina, segunda, quarta e sexta, que é normalmente como a gente faz. Isso por um tempo específico, né? Então, normalmente a gente utiliza aí entre 1 e 2 anos. Em relação ao tratamento ainda, a gente faz a orientação para realizar a fisioterapia respiratória, principalmente para que esse paciente saiba realizar a higiene brônquica, ou seja, mobilizar essa secreção que se acumula e fazer a expectoração dessa secreção. Além disso, também pode ser feita reabilitação, de acordo com o grau de acometimento, e tratamento cirúrgico, dependendo, né, desse paciente ter episódios recorrentes e volumosos de hemoptise. Então, para aqueles pacientes que têm sequelas muito grandes, né, e que têm sequelas muito grandes, que essas sequelas levam a hemoptises recorrentes, então, poderia ser avaliado o tratamento cirúrgico. Então, como que eu faço um tratamento cirúrgico? Eu preciso que essa causa seja diagnosticada e tratada, porque não adianta eu querer fazer uma retirada cirúrgica, uma lobectomia, por exemplo, se eu ainda não sei qual é a causa e aquele pulmão ele pode progredir, né, pode evoluir com mais lesões de bronquiectasias. Então, eu vou procurar saber primeiro o diagnóstico, a etiologia, né, para poder planejar isso. Outra coisa é a questão da localização. Se eu tenho uma doença localizada, eu tenho como fazer a retirada desse local, dessas lesões, de forma pontual. Diferente de uma doença difusa, que não vai ter como eu agir em todas as lesões. E ainda, eu preciso que o paciente tenha condições clínicas de realizar essa cirurgia, né? Então, eu preciso desse conjunto de critérios para pensar num tratamento cirúrgico para esse perfil de pacientes. Em relação à doença difusa, eu posso tanto fazer um tratamento conservador, né, como realizar o transplante pulmonar, ou seja, aquele paciente que ainda seja jovem, abaixo de 60 anos, né, que não tenha um acometimento significativo cardíaco, né, um paciente que tenha ainda, que consiga cumprir ainda requisitos para a realização desse transplante pulmonar. E a gente pode fazer a avaliação da gravidade através de alguns scores, como o BSI, que vão levar em conta fatores diversos, como idade, o grau de dispneia, ou a quantidade de lobos acometidos, se o paciente tem colonização por pseudomonas ou outras bactérias, hospitalizações, o VF1 e a etiologia. Então, tudo isso vai ser levado em conta para avaliar a questão da gravidade. Lembrar que pacientes com bronquiectasias e algumas outras pneumopatias, eles têm um risco maior de serem colonizados por pseudomonas, né? Então, é interessante que esses pacientes, uma vez por ano, por exemplo, eles façam uma cultura de escarro para saber se eles são colonizados ou não por essa bactéria ou por outra bactéria. E em caso de exacerbações, né, eu possa saber o que fazer, qual que é a melhor escolha, né, para esses pacientes. Então, para pacientes que
estão em estágios iniciais de doença e que não tenham colonização prévia, né? Então, você faz o acompanhamento desse paciente, não tem história de colonização prévia. Normalmente, esses pacientes, eles vão ter uma flora mais relacionada com a comunidade, então, pneumococo e hemófilos. Então, esses pacientes vão responder bem ao uso de beta-lactâmicos, de cefalosporina de segunda, de macrolídeo ou de quinolona respiratória. Mas aqueles pacientes que possuam colonização crônica, que já têm um escarro prévio mostrando colonização por pseudomonas e Staphylo aureus, né, ou que você desconheça, mas você acha que existe esse risco de que esse paciente seja acometido naquele momento de exacerbação por pseudomonas ou Staphylo, fazer uma cefalosporina antipseudomonas, como o cefepime, por exemplo, ou outros antibióticos, pipetazo, meropenem, né? E se Staphylo aureus, considerar o uso de oxa ou vancomicina. E o corticoide sistêmico, mais uma vez, né? Assim, ele está aqui, mas na verdade ele não existe uma indicação de realização nem na manutenção dos pacientes, né, que a gente já viu que o corticoide inalatório não tem essa indicação, o sistêmico também não tem na manutenção e nem nas exacerbações, tá? Gente, é bem rapidinho, na verdade, essa aula, porque, assim, é um tema que acaba sendo, a gente já vendo algumas coisas em outra, né, relacionada a DPLC, mas é um assunto bem tranquilo. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação a isso? Não, professor. Né? Então, inflamação, resposta inflamatória, alteração da parede brônquica, levando a tosse, secreção e hemoptise, e dispneia, nos casos mais avançados, etiologias diversas, mas a principal é tuberculose e infecções. Método de escolha de avaliação por imagem é a TC de alta resolução, e podemos fazer outros exames para definir. Na função pulmonar, a gente vê obstrução, e em alguns casos pode haver restrição associada. Aí aqui a gente pode, só para a gente saber se é cilíndrica, se é varicosa ou não, e que pode ser localizada ou difusa, tá? E em relação ao tratamento, vacinação e broncodilatadores associados ou não a corticoide inalatório, além dos macrolídeos, em caso de haver exacerbações, tá? Então, basicamente, está relacionado a isso, e lembrar da possibilidade de colonização por pseudomonas e possibilidade de infecção por Staphylo aureus, tá? E aí a segunda, sim. Professora, no caso, a professora falou que... Não, minha pergunta é assim, se eu estou observando a tomografia, a presença de enfisema me ajuda a suspeitar mais de DPLC, ou também tem enfisema quando não está relacionado a DPLC? Enfisema ou bronquiectasia? Não, eu estou falando assim, bronquiectasia associada a enfisema ajudaria a suspeitar mais DPLC, ou sim. Quando não tem relação com DPLC, as bronquiectasias também podem vir associadas a enfisema? Não, enfisema está relacionado à doença de via aérea, né, de pequena via aérea. Então, enfisema está relacionada basicamente a asma e DPLC, tá? Que também podem ter bronquiectasias, certo? Mas, assim, a bronquiectasia de forma isolada, não tem como você definir a etiologia sem questionar o paciente em relação aos seus antecedentes, em relação às possibilidades, tá? Então, por isso que você vai para a história clínica e que talvez você precise fazer esse monte de exames aqui, porque isso aí vai depender de quê? Qual é o perfil do paciente? É um paciente jovem, é um paciente idoso? Tem história de tosse? Tem história de asma? Será que pode ser uma asma eosinofílica? Pode ser aspergilose broncopulmonar
monopulmonar, pode ser o quê? Então, cada paciente, cada perfil de paciente, a gente vai pensar numa coisa, né? E perceba que aqui ele tem sobreposições, né? Então, eu vou ter bronquiectasias em pacientes, por exemplo, com DPOC, com asma, com deficiência de alfa-1. Então, o fato de ter bronquiectasia não vai excluir essas outras patologias. Você vai pensar de acordo com o quadro de uma forma geral desse paciente, tá? Então, enfisema associado à bronquiectasia, pensar asma e DPOC principalmente. Mais alguém para falar de bronquiectasias? Então, em relação ao abscesso, também é uma coisa bem rápida, né? Então, o abscesso, ele nada mais é do que uma coleção, né, dentro do pulmão. Então, vai ter uma liquefação, uma necrose e a formação de uma cavidade com supuração. E aí, o tamanho disso aí vai ser muito variável, né? Então, como que se forma um abscesso pulmonar? Né? A gente tem um foco, esse foco infeccioso libera substâncias tóxicas e ocorre uma isquemia nesse local. E aí, essa isquemia com necrose vai levar à formação dessa como é que diz? Dessa cavidade, né? Porque normalmente essa necrose ela vai acabar drenando para algum brônquio, né? E aí essa cavidade vai se comunicar com o brônquio e vai drenar essa necrose. E aí, a partir disso, vai ficar aquele nível que a gente vê nas imagens. O período médio para a formação do abscesso é entre 1 e 2 semanas da infecção. E, assim, tem alguns mecanismos mais possíveis, né? Mas, assim, o principal é microaspiração. Então, o paciente tem alguma alteração no nível de consciência associada a fatores predisponentes. Então, por exemplo, é um paciente etilista crônico, né? Que, por exemplo, aqueles que bebem até cair, altera nível de consciência, pode ter a broncoaspiração, então o conteúdo gástrico retornar e fazer a aspiração desse conteúdo gástrico, por exemplo. E pode ter, por exemplo, associada a má higiene dentária, com cáries, etc. Isso aí também pode favorecer. Então, predomina principalmente uma flora anaeróbia, né? E os locais mais frequentes de acometimento são o lobo inferior direito e o lobo médio, pela questão anatômica, né? Eles estão mais verticalizados e, por isso, tem uma chance maior desse conteúdo que chega até as vias principais, vias aéreas principais, de irem para esses lobos, tá? A gente tem outras possibilidades, como causa embólica, por exemplo, então, uma embolia séptica, né, pós-pneumônica, então tem algumas possibilidades relacionadas, mas o principal está com a microaspiração. Então, o mais clássico é um paciente que tenha alterações do nível de consciência associada a fatores predisponentes, tá? Em relação à classificação, em geral, são abscessos agudos, ou seja, com evolução favorável em até 8 semanas, mas existem os abscessos que cronificam, que são aqueles que ocorrem e se prolongam por mais de 8 semanas, tá? O quadro clínico típico é o quê? Tosse produtiva, com grande quantidade de secreção fétida, que é chamada vômica, febre, emagrecimento, queda do estado geral, dor torácica, ou seja, é como se fosse uma pneumonia, só que o paciente tem uma grande quantidade de secreção e fica bem mais decaído, tá? Podendo ocorrer também um pouco de hemoptise em alguns pacientes. No exame físico, também vai ser semelhante à pneumonia,
com redução do murmúrio vesicular, da expansibilidade torácica. O paciente pode ter outras alterações que façam a gente pensar em imunossupressão, em má higiene, então, focos sépticos dentários, cáries, dentição mal conservada, anemia. Então, basicamente, a gente vai observar alguma outra característica no indivíduo. No raio-x, a gente vai ver a imagem clássica de nível líquido ou hidroaéreo, né? Então, aqui a gente tem uma parede ou uma imagem que dá para a gente perceber muito bem que aqui tem uma cavidade e um nível hidroaéreo. Né? A gente percebe que aqui existe um nível muito bem definido. Aqui nessa outra, a gente não está vendo a parede da cavidade, mas a gente vê que tem um nível aqui nessa região e um nível também aqui nessa outra região. Então, um paciente que tem múltiplos abscessos. A tomografia, ela ajuda a caracterizar melhor e fazer o diagnóstico diferencial, embora a gente não precisa necessariamente de uma tomografia para definir. Então, um raio-x de tórax já dá para você definir se o paciente tem um abscesso pulmonar. Mas, por exemplo, se você tiver uma imagem dessa aqui e você não tem certeza, não tiver certeza, né, que se trata de um abscesso, você poderia fazer uma tomografia. E a broncoscopia seria indicada mais para quando você... Professor. Oi. Levei um susto. Sim. Tem outra manifestação que curse com nível líquido? Então, você poderia fazer nível líquido, por exemplo, em tumores, certo? Por exemplo, se você tiver uma neoplasia, e essa neoplasia fizer uma necrose muito grande, e essa necrose drenar para um brônquio, você poderia fazer um nível hidroaéreo. Tuberculose, em uma fase inicial, você também, de repente, poderia encontrar, eu acho que tem aqui alguma coisa do diagnóstico diferencial aqui. Cavidade tuberculosa, NEL, algumas micoses. Então, a gente pode ter algumas outras coisas, mas eu destacaria mais a possibilidade de tuberculose e de neoplasia como diagnósticos diferenciais que pudessem levar a essa imagem de nível hidroaéreo. E como fazer a diferenciação entre os dois? Né? Eu acho que é muito por essa questão da clínica. Né? O paciente tem um consumo, ou seja, não vai ter essa história de tabagismo tão intenso, ou não vai ter um fator assim tão grande para a gente pensar em neoplasia, mas realmente são esses os diagnósticos diferenciais, tá? A broncoscopia seria para ver, né, aqueles quadros que não respondem muito bem ao tratamento, para pacientes que você pense que pode haver uma obstrução brônquica secundária que pode estar dificultando a resolução desse abscesso. Aqui, só terminando de mostrar as imagens, né, aqui uma cavidade, parede bem espessada e nível hidroaéreo, tá? Aqui, mais uma vez, aqui na tomografia, né, uma parede, cavidade, paredes espessadas, nível hidroaéreo. Aqui também, né? Mas tudo isso, eu poderia pensar no diagnóstico diferencial, né, de neoplasia, por exemplo, porque, por exemplo, umas especulações. Então, mais uma vez, dependendo do perfil do paciente, é um paciente mais jovem ou mais idoso, é um paciente com história de tabagismo
ou nunca fumou. Então, assim, só para a gente pensar mais no que pode ser. Então, a gente já falou dos diagnósticos diferenciais, destacando principalmente TB e neoplasia, e as possíveis complicações. Então, se porventura esse abscesso, ele conseguir fazer como é que se diz, um percurso até a cavidade pleural, pode formar um empiema, o paciente pode evoluir para sepse, pode ter hemoptise volumosa, pode fazer fístula broncopleural. Então, é muito importante que, diante da suspeita clínica, a gente comece o tratamento e observe a evolução. Em relação a esse tratamento, né, a gente sabe que o tratamento, em geral, ele é clínico, com um antibiótico que tem cobertura para anaeróbios, então, geralmente, a gente tem aqui pacientes internados, a ceftriaxona e a clindamicina. Clindamicina, a gente vai fazer mais ou menos nessa dosagem, né, 600 miligramas, de 8 em 8 ou 6 em 6 horas, e o tratamento, ele é prolongado. Então, em geral, a gente faz por pelo menos 21 dias de tratamento, né, associando ou não antibióticos, dependendo do perfil do paciente. Lembrando que a melhora clínica, ela pode demorar um pouquinho para ocorrer. Então, em geral, esse paciente ele pode demorar entre 1 a 2 semanas para ter aquela melhora de febre, do estado geral, né? Até por já ser um paciente que muitas vezes tem algum grau de imunodeficiência, né? De dificuldades prévias que vão dificultar essa recuperação. E a melhora radiológica, que também é bastante lenta. Então, essa cavidade que é formada e a recuperação do parênquima, ela pode demorar, em média, 2 meses. Né? Então, lembrar que só o fato que você não vai esperar que ocorra uma melhora radiológica completa. Você espera, sim, que reduza a questão do nível de secreção, que reduza a questão clínica, ocorra uma melhora, mas você não vai esperar que ocorra a melhora radiológica completa. Cirurgia seria só em casos específicos, então aqueles pacientes que têm abscessos muito grandes, que não respondem ao tratamento, que estejam aumentando, que tenham hemoptise recorrente e volumosa, então são abscessos que estão fora dessa curva de geral, que são os pacientes que geralmente respondem, ou que você possa estar suspeitando de outros diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, neoplasia. Drenagem externa, eu só coloquei aqui, mas, assim, normalmente a gente não faz, serão casos muito reservados. E a fisioterapia respiratória, ela também é indicada, porque ela ajuda esse paciente a expectorar essa secreção e, com isso, também ajuda a ter uma melhor resposta ao tratamento, mas se evita a manobra de tapotagem. Eu não sei se vocês sabem que é como se fizesse assim, botar a mão em concha e bate, né, na parede torácica. Então, a tapotagem ela não está indicada, porque isso aí poderia romper a parede desse abscesso e, por exemplo, ir para o espaço pleural e levar a um empiema. Então, por isso, faz-se a fisioterapia, mas sem esse tipo de manobra, tá? Bom, gente, em relação a bronquiectasias e abscesso, né, é uma aula bem mais rápida, né, porque, assim, são assuntos realmente bem curtinhos. Aí depois eu vou enviar para vocês um material para vocês estudarem, tá? Mas, assim, não tem nenhum segredo muito grande, nem de um assunto, nem de outro. Ficou alguma dúvida a mais sobre abscesso? Tranquilo, professor. Pronto. E qualquer coisa, se vocês tiverem mais alguma dúvida depois, ou quando estiverem estudando, podem mandar, viu? Por e-mail, ou pelo bichinho lá que a gente está fazendo o compartilhamento de materiais, tá?
Qualquer coisa pode mandar as Professora, dúvidas que a gente vai tirar. só uma dúvida. A questão das doenças intersticiais, a senhora disse que para o generalista a gente teria que focar mais nos padrões PIO-PIN, na fibrose pulmonar idiopática e na pneumonia de hipersensibilidade, não é isso? Isso. Pronto, beleza. Mas para saber de uma forma geral, não precisa nada assim. Mas é basicamente isso que você falou. Tranquilo. O assunto de hoje vai cair na prova também, né? No lugar do outro. Isso, em vez de pneumonias, a gente deixa esse. Certo? Aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, aí a gente pode ir tirando. Vocês podem enviar por e-mail ou por algum outro meio. E aí, assim que